Então vamos lá, caminhando para a apresentação do texto. Volto a dizer, o texto ele é uma parte significativa da nossa preparação do nosso sermão. O texto ele tem uma objetividade, você já está lendo algo que tem o seu caminho traçado. É tão difícil para a gente perceber que pessoas pegam um texto bíblico e caminham na direção inversa do texto ou na direção não proposta pelo texto. Eu quero chamar você a atenção de você tratar com o texto, deixar o texto falar. E você está aqui para apresentá-lo, mas apresentar o texto e não apresentar aquilo que você quer falar. Então esse é um detalhe muito importante. O texto ele tem uma objetividade, nós vamos tratar aqui com o texto de Mateus e vamos apresentar o objetivo do tratado de Mateus, do Evangelho de Mateus, e como você deve se portar com relação, não só a Mateus, como qualquer outro livro. Então, no primeiro momento, você tem que pensar no seu objetivo. O que você quer ensinar? Existe uma dificuldade muito grande com relação àquele que está começando a pregar e alguns outros, que não saber para onde quer ir com aquele texto, com aquela mensagem. Então, uma das coisas que você precisa, em primeiro momento, anotar qual é o objetivo, o seu destino, aonde você quer chegar com aquela mensagem. É muito importante isso, porque às vezes isso vai evitar, por exemplo, que você ficar devagando sobre vários assuntos. Pegue um assunto, trate um assunto, exponha esse assunto e conclua esse assunto. Não tente ensinar várias lições ao mesmo tempo. Um dos grandes erros, grandes equívocos na arte de pregar, às vezes a pessoa não tem tanta oportunidade, mas quando ela pega, ela quer ensinar um monte de coisa ao mesmo tempo e isso você perde o auditório, você perde a objetividade e você perde a oportunidade de ser bênção na vida da pessoa. Então, pega um texto, mas tenha o objetivo. O que eu quero chegar com ele? Mateus, nós vamos tratar de Mateus como exemplo, mas, primeira lição, tenha objetividade naquilo que você quer comunicar, ok? Então, trace um assunto. Primeira coisa que você precisa discriminar aonde eu quero chegar, qual o objetivo disso, ok? Nós vamos seguir para você entender isso, entender o processo de sermão, entender como ele se apresenta e eu vou caminhar nesse sentido então. Então vamos lá, eu vou estar aqui pequenininho, mas estou aqui junto contigo, tá? Então, o objetivo, o que você quer com esse texto? Faz parte, não vou cortar, vai ficar aí. O texto bíblico. Então, qual é o texto bíblico que você vai tratar? Qual é a importância disso? Porque você vai tratar de um assunto. Esse texto tem que estar falando desse assunto. Eu diria até mais, você vai pregar sobre um texto e você tem que entender o contexto desse texto. Há um grande erro de você pegar um pedaço do todo, sem entender o todo. Isso é muito ruim, porque você começa a dizer coisas que o texto não está dizendo. Então, antes de você pregar, leia o texto. Leia 2, leia 3, leia 4, leia 5 vezes. Entenda o texto. Leia o que está antes do texto. Leia o que vai depois do texto. Tem um professor, Valdeir Kotaif, que ele dizia uma coisa, um grande amigo meu, e ele dizia uma coisa que é muito interessante. Texto sem contexto é um pretexto. Texto sem contexto é um pretexto. Ou seja, você vai falar o que você quiser, não é o que o texto está dizendo. Então nós estamos aqui para pregar a palavra. E nós temos que ir na palavra e aprender as lições que a palavra de Deus está nos ensinando. Então é importante você ler o que está antes. Nós estamos aqui na primeira parte do livro do Pregador Leigo. E no seu sumário, a primeira parte ele vai falar do texto do sermão. Então, e uma das coisas que ele vai dizer, que eu concordo, é que esse texto ele precisa ser pequeno, porque um texto muito grande, ele tende a fazer com que o povo se distancie do texto, ou seja, que ele pare de prestar atenção no texto. Então, você lê uma porção desse texto para apresentá-lo. Aí, quando você for falar, você vai apresentar o seu contexto. Olha,
Jesus estava vindo nessa situação foi indagado, e ele então dá uma resposta com relação a esse assunto, e é isso que a gente gostaria de entender nesse momento, como é que isso tem a ver com a gente, e começar a aplicar isso para a vida da pessoa, ok? Então, a importância do texto bíblico. E aí, como é que funciona a temática, né? Você já tem um objetivo, você já tem o texto bíblico, como é que funciona a estruturação do sermão? A estrutura é essa daí que está apresentada para você, do começo ao fim. Deixa eu puxar, ficou estranho, deixa eu apresentar aqui para ficar mais fácil fazer esse acerto assim. Ok, então lá, a introdução é quando você diz do assunto, você fala do que você quer tratar naquele momento. A introdução, ele vai te dar uma diretriz clara, eu vou nesse caminho, eu vou até aqui, daqui, e você se mantém naquele pedacinho ali que você destinou. Você vai apresentar o todo sem necessariamente entrar na minúcia do todo. Então é uma introdução do seu assunto. E aí você tem o desenvolvimento, você vê que essa seta está crescendo, porque no desenvolvimento do seu sermão que você vai ver essa crescente acontecer até a conclusão. Note bem que lá na conclusão, essa seta ela é bem menor e ela é proporcional, porque a conclusão ela é o fechamento. Eu disse isso, eu disse que ia dizer isso, eu disse isso e agora estou finalizando. E é interessante você saber terminar. Tem algumas pessoas que elas têm dificuldade em terminar, elas começam a devagar na conclusão. Às vezes foi até bem na introdução, foi até bem no desenvolvimento, mas na conclusão começa assim a não saber fechar o assunto. É importante amarrar, fechar, terminar. Tão importante quanto iniciar e fazer a conclusão. Então o sermão ele tem esse ápice, ele chega lá no ápice, chegou no ápice, é a hora de concluir, concluiu, terminou o assunto. Então, nós vamos ver, então aí está no gráfico, está como ele deve ser, e nós vamos seguindo aqui. Olha como é que ele está fatiado aí, né? Ele está fatiado em desenvolvimento desse sermão, o todo desse sermão. A menor fatia é conclusão. A fatia um pouco maior a introdução. E a grande fatia aí, azul, é o desenvolvimento. O seu sermão precisa ir caminhar nesse sentido aí. Para quem está começando, eu quero dar uma grande dica. Faça o corpo, faça o desenvolvimento, coloque o seu assunto, não fuja da objetividade. O objetivo você escreve logo no início, desenvolve o assunto. Por quê? A conclusão, a introdução, você está introduzindo um assunto que você ainda, que é o desenvolvimento, e você ainda não está treinado. Ou seja, a sua mente ainda não está treinada para fazer uma introdução do todo. Às vezes você começa sem saber como é que você vai terminar, como é que vai se dar esse desenvolvimento. Se você faz o desenvolvimento e vai agora introduzir ele, fica mais fácil você fazer desta forma. Ou seja, faça o desenvolvimento, a gente vai falar aqui sobre esse desenvolvimento, depois você só introduz ele e conclui ele. Eu creio que fica mais fácil fazer assim. Então você tem que ter um espaço para que você possa trabalhar esse aspecto da conclusão. Vamos lá falar sobre Mateus? Vamos dar um exemplo aqui prático de Mateus. Eu peguei um texto que para a gente entender esse processo. Mateus, o objetivo de Mateus é apresentar Jesus como Filho de Deus, o restabelecimento do reino de Deus, e para isso ele começa logo lá no início, falando da genealogia de Jesus. E aí vai essa terminologia, o reino de Deus está chegando, o reino de Deus está inaugurado, essa perspectiva do reino de Deus é muito grande, muito forte em Mateus. Só que aí eu resolvi pregar sobre santidade. Meu texto é o Mateus, que fala sobre Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a apresentação do reino de Deus, a inauguração do reino dos céus, do reino de Deus aqui na terra. Ok, mas eu resolvi falar sobre santidade. Note logo do início que esse texto de Mateus não seria o mais próprio para falar sobre santidade, não seria o mais simples. Entendeu? Não estou dizendo com isso que não há possibilidade,
Muito pelo contrário, eu vou apresentar essa possibilidade. Eu estou falando que quando eu faço isso, eu não posso deixar de ter em mente qual é o objetivo de Mateus. Note aí que apresentar então Jesus como o Senhor, Rei dos Reis, da linhagem de Davi. Não estou dizendo que eu não posso pregar sobre santidade, é justamente esse exercício que a gente vai fazer nesse exato momento. Eu vou deixar aqui só o texto bíblico, para a gente não ter dificuldade com relação a isso. Então, alguns fariseus, mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que eu estou tentando ler uma miniatura de texto aqui, eu vou para um texto maior. Vamos lá. Mas vocês afirmam que qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não é obrigado a honrar seu pai desta forma. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas meu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Olha que texto fantástico. Eu estou falando de santidade. Esse é um texto que vai nos chamar para outro caminho. Não, vai nos chamar ao caminho da santidade. Ele vai nos trazer essa perspectiva da santidade. E é justamente aí que eu quero trazer vocês, quero caminhar com vocês. Posso pegar aqui o texto e tratar aí sobre a santidade, requer um compromisso de estudo da palavra de Deus. O que aquele povo estava pecando? Porque eles anularam a palavra de Deus por causa da sua religiosidade. Segundo tópico, eu poderia dividir aí no corpo, né? Perdão, eu não falei do tema, né? Uma vida de santidade. Uma vida de santidade requer um compromisso com o estudo da palavra de Deus. Um ponto. Um ensino do texto. Segundo, requer um compromisso de viver a palavra, não só de conhecê-la, mas de vivê-la. E requer um coração íntegro em Deus. Pronto, resolvi o problema do corpo do sermão. Eu agora pego cada tópico desse, não fujo do tema, não fujo do tópico e vou colocar, assim, dar corpo a essa parte do sermão. Depois que você ter escrito isso tudo, todos esses 3 tópicos, você agora faz a introdução e a conclusão. Fica mais fácil para quem está iniciando perceber isso. E quando você for pregar, aí tem a habilidade de estar olhando ali a sua cola, o seu rascunho e estar pregando. Importante, você está olhando para o povo, olhando nos olhos das pessoas, falando às pessoas. Às vezes a gente nota algumas pessoas, por exemplo, às vezes até cantando, a pessoa não percebe que ela está pregando, e ela está assim: Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é zeloso, o Senhor quer te dar uma palavra de consolo, e não está olhando para a pessoa. Olhe para a pessoa, veja a pessoa, comunique-se com essa pessoa através do olhar. Você precisa estar olhando para as pessoas. Você está comunicando algo às pessoas, você está olhando nos olhos dela. É bom você olhar para ela, dizer para aquelas pessoas: Deus requer isso, requer um estudo da palavra, a vida de santidade requer isso nas nossas vidas, isso é melhor para a gente, não é um capricho de Deus, e desenvolver isso. A vida de santidade requer um compromisso não só de conhecer a palavra, mas de vivê-la.
de demonstrar para os seus parentes, para os seus vizinhos, para os seus amigos, enfim, e vai lá desenvolvendo, é olhar para as pessoas. Claro que o desdobramento disso é vida com Deus, é vida de testemunho, e aí você vai desdobrando isso. Requer um coração de integridade diante de Deus. Eu preciso estar atento àquilo que Deus quer transformar, fazer na minha vida. E aí você pega um texto que é Mateus, um texto que tem como objetivo apresentar o reino dos céus, e eu estou falando de santidade dentro do texto de Mateus, sem problema. Não estou distorcendo. Agora, eu pegar um texto desse e simplesmente cair de pau aí no povo e brigando, porque o povo é hipócrita, porque não sei o quê, você só vai distanciar as pessoas de você. As pessoas começam a olhar para você e falar assim, tá, é isso mesmo? Eu vim para cá para isso? Você tem condições de estar falando isso para mim? Enfim, há uma série de desdobramentos aí que a gente tem que estar muito atento para aquilo que Deus está falando e fazendo nas nossas vidas e nosso coração. Então, eu quero convidar você a olhar para o texto bíblico, ler o texto bíblico, observar lições do texto bíblico. Você, na leitura desse texto bíblico, você fazer o que a gente está chamando aqui de explosão de ideias, anotar aquilo que está te saltando aos olhos, fazer um estudo aí, entender esse texto, o objetivo desse texto, para quem, quando, como, por quê, para que esse texto aparece aí. Isso numa Bíblia de estudo, logo no início do texto, às vezes isso é apresentado ali, então isso não requer uma habilidade muito grande, e aí você começa a ler o texto todo, a entender o texto todo, você vai destacar uma parte do texto para ser lido, mas mesmo que você só destaque uma parte, você vai apresentar o todo, introduzindo o seu assunto, e aí fazendo uma ponte dessa sua introdução ao corpo do texto, e depois concluir esse texto. Então, preste atenção nisso, pregue o texto e o objetivo desse texto. Nós temos vários tipos de forma de pregar, e eu gosto mais da textual, eu me comprometo com a textual. Você pega as lições do texto e apresenta para o povo. Você pega o texto ali e fala do que aquele povo estava errando, para que a gente não erre. Falar de um compromisso maior com Deus, com a vida, com a integridade da palavra, com a vida, e mais do que só estar religiosamente fazendo ou criando hábitos religiosos. É simples assim. Eu convido então você a ler essa primeira parte do sermão. Eu estou apresentando poucas questões aqui, e eu quero também destacar, e isso vai do livro nosso, né, do capítulo, da página 9 até a página 67, e eu quero destacar no próximo momento a ilustração do sermão. A ilustração do sermão é um momento preciosíssimo que você torna o texto traz o texto mais para perto. Você conta uma história, por exemplo, de uma pessoa, ou a sua própria história, alguma coisa que tem a ver com a lição que você está ensinando. E isso torna o texto mais fácil de ser entendido. As pessoas normalmente elas lembram muito mais da ilustração e da passagem do que do desenvolvimento do texto e tudo mais que a gente está falando aqui. Mas é importante. Eu lembro, Cássia, ela lida com criança, minha esposa, e ela uma vez pregou, e ela sempre ilustrando muito o texto. Ela pegou uma vassoura, ela pegou um avental, ela pegou um lenço. Foi no desenvolvimento do seu sermão, ela foi fazendo isso e foi amarrando o lenço, foi botando o avental, foi pegando a vassoura para varrer e aplicando aquilo o tempo todo no texto. Foi muito feliz em fazer isso, e aquela ilustração ficou agarrada na mente das pessoas. As pessoas não lembravam o texto, não lembravam exatamente o que ela falou, mas a ilustração ficou o tempo todo na memória das pessoas. E aí, o que a gente precisa é transformar essa Bíblia, transformar esse texto para a vida da pessoa.
E aí eu quero te convidar a fazer isso. Eu estou falando de vassoura, estou falando de objetos, mas a gente pode fazer a ilustração através de uma história, a gente pode fazer de diversas formas. O que a gente precisa depois é só pegar essa ilustração e dosar ela, porque ela também tem uma dose, ela não pode ser maior do que a mensagem a ser aprendida. Você ir lá fazer um malabarismo e as pessoas vão ficar mais preocupadas ou mais atentas ao malabarismo do que ao próprio texto bíblico, e isso seria uma disfunção da ilustração no texto bíblico. Eu quero parar por aqui. Nós falamos hoje sobre o texto bíblico, nós falamos sobre como lê-lo, a partir de um estudo dele, ou seja, ler o que está antes, ler o que está depois, ler mais de uma vez, entender, fazer as suas anotações. Depois de você fazer as suas anotações, você não vai pregar todas elas, você vai ver o que ela tem a ver, as suas anotações têm a ver com o objetivo que você traçou lá no início. Aí você faz você faz o corpo do sermão e depois você faz a conclusão e a introdução e a conclusão. Só para ficar claro, esse texto ele tem o seu introdução, seu desenvolvimento e o ápice no fim. Preste atenção nisso, preste atenção no texto, preste atenção no objetivo, o que você quer alcançar com aquilo, qual a lição prática para a vida. E aí a gente vai perceber que você vai começar a desenvolver isso na sua vida e no seu ministério para a glória do Senhor e abençoando outras vidas. Que Deus te abençoe. Próximo ano, nós vamos estar, no próximo encontro, nós vamos estar falando sobre o sermão esboçado. E aí a gente vai começar a desenvolver, pegar o desenvolvimento, começar a trabalhar isso, como desenvolvê-lo, sem perder o foco no objetivo, sem perder o foco no texto, e começar a apresentar isso. Que Deus te abençoe, muito bom ter você aqui. Deus abençoe profundamente a sua vida e vamos seguindo.